Na aula de hoje, nós vamos aprender tudo sobre as empilhadeiras, que é esse equipamento que é tão presente na área de logística. Qual que vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje? Em primeiro lugar, antes da gente de fato saber o que é uma empilhadeira, nós vamos aprender o conceito de veículos industriais. O que é isso? Dentro de todos os equipamentos que é utilizado tanto no setor logístico quanto no setor industrial, empresarial, de uma certa forma, temos os equipamentos de movimentação, que são aqueles equipamentos utilizados para deslocar os produtos dentro da área da empresa. Então, dentro dos equipamentos de movimentação, nós temos uma classificação que é os veículos industriais, que é justamente a classificação onde as empilhadeiras estão presentes. Então, é importante a gente conhecer um pouco sobre o que é esses veículos industriais e algumas das suas características. Lembrando que nós temos um artigo relacionado aos equipamentos de movimentação no nosso site, e o link está na descrição desse vídeo. Então, aprendendo o que é os veículos industriais, nós vamos aprender o que é uma empilhadeira, um conceito até muito simples. Nós vamos conhecer um pouco da história, quando surgiu uma empilhadeira, e nós vamos aprender, entender e conhecer quais são os tipos de empilhadeira e algumas das suas características, ok? Lembrando que todo esse conteúdo relacionado às empilhadeiras, nós temos também um artigo no nosso site e o link também está aqui na descrição deste vídeo. E o que são, então, os veículos industriais? Os veículos industriais são os equipamentos com ou sem motor, que já é um ponto importante, que quando a gente fala em veículos industriais, muitas das vezes a gente imagina que é só veículos motorizados, mas não, é veículos com ou sem motor, utilizados para a movimentação de carga dentro do ambiente industrial ou centro de distribuição. Então, por isso que o nome é veículos industriais, pois eles são utilizados dentro do ambiente industrial. Não há necessidade de ter motor. A sua utilização pode ser feita tanto junto ao processo de produção como no de armazenagem, onde sua principal característica é a flexibilidade de percurso e de carga e descarga. Ou seja, toda a operação deve ser feita dentro de um layout de estoque de forma livre pelo condutor do equipamento. Então, esse é um ponto aqui que a gente tem que ter muita atenção, pois é a característica principal dessa classificação de equipamentos de movimentação, que é a flexibilidade de percurso, a operação seja livre. O que isso aqui quer dizer? Vamos imaginar aqui a área de estoque da empresa. Aqui nós podemos chamar de layout de estoque. Uma empilhadeira, que é uma das classificações, que é um equipamento dessa classificação de veículos industriais, ela tem que ter a flexibilidade. Vamos imaginar aqui, ó, que aqui é um ponto A e aqui é um ponto B. Ela tem que ser flexibilidade de percurso, de modo que ela pode sair aqui do produto do ponto A, se locomover por todo o layout de estoque, claro que em áreas determinadas para o trânsito do equipamento, e chegar até o ponto B. Não necessariamente que ela vai ter um caminho específico, ela tem que ter essa flexibilidade de poder se locomover, claro que dentro da sua área de operação. Ela não vai poder sair andando por cima de estoque, de produtos de outras áreas. Dentro das áreas determinadas para o trânsito de equipamentos, ela pode se mover de forma livre. Esse conceito é melhor entendido quando a gente faz uma comparação. Vamos imaginar que em um outro local a movimentação seja feita com ponte rolante, onde a ponte rolante ela tem uma estrutura em duas extremidades diferentes dentro da área de estoque,
onde a sua movimentação é somente dentro dessa limitação, até onde essa estrutura permite. Então, diferente de uma empilhadeira, que ela tem o trânsito livre dentro da área de movimentação, uma ponte rolante, por exemplo, ela só consegue transitar dentro da sua estrutura ali, das suas vigas das extremidades. Então, essa é a principal característica dos veículos industriais, eles serem com ou sem motor e ele poder se movimentar de forma flexível dentro do seu percurso. E o que é uma empilhadeira? A empilhadeira é um veículo industrial designado para o transporte, movimentação e empilhamento de diversos materiais. Então, isso aqui já é um ponto importante para a gente estar destacando, que ela é utilizada para transporte, movimentação e empilhamento de diversos materiais. Como o próprio nome já diz, a principal função do equipamento é realizar a estocagem vertical dos produtos através do empilhamento ou formação de pilhas. Então, de forma bem simples, a empilhadeira é capaz de empilhar esses produtos, algo que um humano não seria possível de realizar, e através desse empilhamento ela consegue uma maior capacidade de estoque, ou seja, ela consegue aproveitar o espaço de uma maneira melhor, onde que se não tivesse uma empilhadeira, um humano não ia conseguir fazer esse empilhamento, essa estocagem, então ela consegue aumentar a capacidade de estoque. Além disso, ela consegue uma maior agilidade operacional. Isso porque, através da empilhadeira, talvez esse produto aqui, com a força de um humano, ele gastaria muito mais tempo do que com o equipamento. Além disso, o equipamento ele consegue pegar uma capacidade de carga muito maior do que os humanos conseguem. Então, ele consegue uma agilidade, ele consegue que as atividades sejam realizadas de forma mais rápida. E, além disso, não podemos esquecer da questão da segurança e qualidade. Ou seja, quando o equipamento ele é operado de maneira correta, a segurança do processo ela vai ser muito maior e a questão da qualidade, a preservação do estado físico do produto vai ser garantida. Então, a empilhadeira ela consegue trazer esses benefícios para a operação da empresa. Por isso que ela é tão utilizada, quase que figurinha carimbada em todas as empresas relacionadas à logística. E qual que é a história da empilhadeira? Quando que ela surgiu? Essa aqui é uma foto que a gente encontrou na internet. Provavelmente foi o primeiro protótipo da empilhadeira. Mas para a gente conhecer a história da empilhadeira, vamos dar uma ida lá no nosso site, onde a gente descreveu de forma breve como que a empilhadeira surgiu. História da empilhadeira. Tudo começou em 1917 devido à necessidade de um veículo que tornasse mais fácil a movimentação de materiais. Foi então que a empresa Clark Company, uma fabricante de brocas para a indústria ferroviária, projetou, com a ajuda do engenheiro Eugene Bradley Clark, o primeiro protótipo de uma empilhadeira. A máquina, que era uma espécie de caminhão com plataforma de 3 rodas, com a caixa com capacidade de 2 toneladas, foi batizada de Truck Tractor. Alguns clientes que visitavam a fábrica viram a máquina em operação e começaram a pedir para que a empresa começasse a reproduzi-la para a venda. Em 1923, a Yale, que é uma empresa muito conhecida aí do ramo das empilhadeiras, foi a primeira empresa a utilizar garfos para levantamento de carga. Além da nova estrutura, a empresa criou a torre de elevação, podendo se estender a carga para além da altura do caminhão. O equipamento desenvolvido pela Yale é considerado a primeira empilhadeira da história.
Então, lá em 1917, uma empresa entendeu, devido à sua necessidade, que fosse feito um equipamento para auxiliar a sua operação. Alguns clientes começaram a ver aquele equipamento em operação e identificou que eles precisavam de algo parecido. A Yali, lá em 1923, percebeu essa demanda e criou a primeira empilhadeira. O uso desses equipamentos revolucionou a indústria, permitindo que galpões e armazéns pudessem ser verticalizados, aquilo que a gente comentou de uma das características da empilhadeira, que é estocar os produtos de maneira vertical, aumentando a capacidade de elevação de cargas para até 15 metros. Para prevenir acidentes, foi necessária a elaboração de normas e medidas de segurança para a utilização desses equipamentos. Então, essa é a história. Em 1913, a empresa entendeu ali dentro da sua operação que ela precisava de um equipamento que fosse adequado ali ao seu layout para movimentar. Esse equipamento tinha essa capacidade de 2 toneladas. Os clientes da empresa passaram a observar aquele equipamento e entenderam que eles também precisavam de algo parecido. Aí a Yali entendeu essa demanda, foi lá e criou as empilhadeiras em 1923. Uma coisa que é muito importante a gente destacar também das empilhadeiras é a sua, vamos dizer assim, facilidade de adaptação. Aqui nós estamos falando a produtos e estamos falando em processos, ou seja, as empresas, claro que ela tem os modelos que já são padronizados, mas esses modelos eles conseguem ser adaptados a determinados produtos. Às vezes o garfo não é necessário, é adaptado o garfo a uma gaiola, a um pistão, a uma caixa. Às vezes o processo precisa que a empilhadeira, a sua estrutura de torre ele seja adaptada para atender a uma necessidade específica. Então a empilhadeira ela tem essa característica de adaptação, ela não é, vamos dizer, restrita a somente algumas operações. Quando os clientes identificam essa necessidade, eles entram em contato com os fabricantes e constantemente modelos e aplicações da empilhadeira é ampliado. Então essa é a história da empilhadeira. Como vocês viram, a gente leu isso lá no nosso site, o link está aqui na descrição deste vídeo. E quais são os tipos de empilhadeira? A primeira empilhadeira que a gente vai conhecer aqui é a empilhadeira manual, que ela funciona basicamente por meio da força gerada pelo trabalho braçal. Apesar disso, não é necessário um esforço grandioso para operá-la, pois existem mecanismos que facilitam a sua utilização, como por exemplo sistemas de rolamento e roldanas que auxiliam na elevação da torre. Às vezes também tem a questão dos sistemas hidráulicos que facilitam ali a aplicação de força. A empilhadeira manual, ela é uma empilhadeira de menor porte, é utilizada basicamente para o transporte de produtos de menor dimensão e menor peso, mas mesmo assim ela já consegue ter benefícios de ergonomia, ou seja, o trabalhador não vai precisar ficar pegando peso, a exposição a esse peso vai ser muito menor e vai trazer a agilidade necessária ao processo. Temos também as empilhadeiras elétricas. Esse tipo de empilhadeira funciona por meio da energia elétrica, que provém de baterias. Desse modo, recomenda-se guardá-las em locais protegidos da água. A gente sabe que a água e a eletricidade não combinam por possuírem baterias. Elas são bem silenciosas enquanto estão operando. Então, quando a gente fala de empilhadeira elétrica, uma das grandes vantagens dela é a poluição. Aqui nós estamos falando de poluição sonora, ou seja, é um equipamento bem silencioso, e nós estamos falando de poluição do ar. Como nós vamos ver aqui posteriormente, as empilhadeiras a combustão interna, elas geram grande poluição para o ar e para o ambiente. A empilhadeira elétrica, ela tem essa característica de
não gerar nem poluição sonora, nem poluição para o ar. A empilhadeira a gás, qual que é? O combustível desse tipo de empilhadeira é o gás liquefeito, que é o GLP. Sua principal vantagem sobre as empilhadeiras elétricas é que possuem uma capacidade de carga maior. Isso aí, os motores elétricos que têm uma capacidade de força muito grande, eles são muito caros. Economicamente passa a ser inviáveis em relação aos motores de combustão interna. Por isso as empilhadeiras elétricas hoje, para que elas tenham um preço adequado ao mercado, elas não possuem uma capacidade de carga tão grande quanto as empilhadeiras de combustão interna. Então, elas possuem a capacidade para determinados processos e outros não. Se for fazer uma empilhadeira elétrica com a grande capacidade de carga, o preço delas em relação às empilhadeiras de combustão interna vai ser muito maior. Então, talvez economicamente ela não seja tão viável assim ainda, mas a gente sabe que essa questão dos motores elétricos eles estão em constante evolução. A parte ambiental também ela tem uma grande importância nisso, então acredito que num futuro próximo aí a gente já vai ter empilhadeiras elétricas com a capacidade de carga tão grande, se não igual às de empilhadeiras de combustão interna. Porém, por outro lado, acabam emitindo fumaça e poluição, que além de serem prejudiciais em um ambiente fechado, em longo prazo acabam causando muito mais dano às pessoas e ao meio ambiente. Então, essa empilhadeira aqui é a gás, onde há necessidade desse cilindro aqui, que é o gás liquefeito. Temos também a empilhadeira a diesel. Elas também são movidas a combustão interna, onde a sua principal vantagem é que elas oferecem, em relação às empilhadeiras a gás, que devido ao fato do diesel ser um combustível comum, ela se torna mais acessível do que a empilhadeira a gás, pois o tipo de combustível é mais comum, então é mais fácil abastecer esse tipo de empilhadeira. Além disso, elas possuem uma capacidade de carga muito maior do que os outros tipos de empilhadeira. Ou seja, o ciclo do motor diesel é um motor muito forte, é um motor que ele já foi desenvolvido há mais tempo, então ele já chegou no seu estágio de capacidade muito grande, o seu rendimento é muito grande. Então, economicamente, fica uma empilhadeira, na teoria, mais barata, com uma capacidade de carga muito maior em relação às outras. Então, essa é a grande vantagem dessa empilhadeira a diesel. Entretanto, vem aquela questão da poluição sonora, poluição do ar, que é característica dos equipamentos de combustão interna. Temos também a empilhadeira portuária, que essas são empilhadeiras que foram adaptadas para as áreas de portos, onde é necessário carga e descarga dos navios. Essas empilhadeiras são diferentes dos outros tipos, principalmente pelo tipo de trabalho que realizam. Dessa maneira, enquanto as outras costumam carregar poucas cargas por vez, as portuárias são utilizadas em grande escala, visando otimizar e agilizar o processo de carga e descarga de navios, que, como nós podemos ver, elas são adaptadas para pegar e movimentar os containers, que ali nós estamos falando de uma capacidade de carga muito grande, muitas toneladas. Então, essa empilhadeira foi adaptada para esse tipo de processo e ela torna essa carga e descarga dos navios muito mais ágil, muito mais rápido.